Saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convidamos a todos nesse momento para que juntos possamos louvar ao Senhor, porque Ele nos convida, nos chama, nos convoca para essa adoração. Conforme o Salmo 150, eu quero convidar a todos para que possamos ler juntos, de maneira responsiva, aliás, de maneira uníssona, esse Salmo, Salmo 150. Vamos fazer essa leitura que nos chama à adoração, que nos faz lembrar que fomos criados para o louvor e para a glória do nosso Deus. E o Salmo diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no no seu poderoso firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza, louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tambores, danças, louvem-no com instrumentos e cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos repetir esse último verso, amém? Todos juntos. Tudo o que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Vamos todos juntos, através do hino de número 34, louvar, exaltar, reconhecer a santidade do nosso Deus. Céus do
Deus, mas nós olhamos para nós mesmos, reconhecemos os nossos pecados. Mas a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de toda injustiça. O livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 14 e 16, nos diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Amém? Promessa do Senhor, palavra do Senhor, que nos convida a nos aproximarmos com ousadia ao trono da graça de Deus e encontrarmos graça e misericórdia. E é isso que nós vamos encontrar dentro da presença do Senhor. Eu quero, nesse momento, convidar o presbítero Michael. Ele vai estar fazendo uma oração de confissão ao Senhor, mas ao mesmo tempo reforçando essa promessa que temos, que diante de Deus nós encontramos graça e misericórdia. O presbítero Michael pode dar um microfone aqui. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Senhor, nos encontramos nesse momento diante da tua presença santa, Senhor. E diante da tua santidade, Senhor, nós somos capazes, Senhor, de ver, Senhor, a nossa pequenez, o nosso pecado, Senhor, as nossas infidelidades, as nossas deficiências no te servir. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, de nós. Que o Senhor olhe com o teu olhar de bondade, com o teu olhar de graça, Senhor, para cada um de nós. Que o Senhor derrame, Senhor, da tua maravilhosa graça, do teu perdão. Que o Senhor limpe o nosso coração, os nossos lábios, a nossa mente, Senhor, as nossas mãos. Que o Senhor purifique, Senhor, a nossa vida. Restaura, Senhor, a nossa comunhão contigo, Senhor. Restaura, Senhor, a alegria de te servir, Pai. Que cada um de nós possa, Senhor, se alegrar na comunhão contigo, Senhor. Tenha a confiança de que o Senhor é um Deus bom, cuja misericórdia dura para sempre. Nós já te louvamos e te agradecemos pelo perdão dos nossos pecados, Senhor. Porque essa é uma promessa que o Senhor faz. Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É essa confiança, Senhor, que nós oramos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus nós podemos conhecer o Senhor, né, pela sua palavra. E agora vamos ouvir mais um pouco da sua palavra, aprendermos mais um pouco. E nós vamos fazer a leitura do Antigo Testamento no livro de Joel, capítulo 2, versículos 28 a 32. Eu quero convidar a nossa irmã Fernanda, por favor, a conduzir essa leitura. Pode vir aqui à frente do microfone. Pedir o presbítero Paulo para se preparar para a leitura do Novo Testamento. Pode ler, por favor. Leitura do Novo Testamento, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Este Jesus é a pedra que vocês... Fernando, por favor, eu ia o Novo Testamento. Paulo vai ler o novo. Joel 2, 28 a 32. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor, no mundo de Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Amém. Que os aplique nessa palavra do nosso coração. Promessa que se cumpriu no dia de Pentecostes, né? O capítulo 12 de Atos mostra o cumprimento dessa promessa, né, que foi predita, né, pelo profeta Joel. Leitura do Novo Testamento, Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Vamos ler o livro de Atos capítulo 4, versículos 11 e 12. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Amém. Vamos estar nos preparando para ouvir a mensagem do Senhor, mas vamos, antes disso, cantar mais um cântico. Esse cântico é um cântico de consagração, que eu, você que está nos assistindo, possa estar fazendo essa oração através desse cântico, consagrando a sua vida ao Senhor nesse momento. Yes, Lord.
momento em que estaremos recebendo a palavra do Senhor. Meu Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na tua casa nesse dia, para louvar e agradecer o teu santo nome. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que estamos aqui. Peço, Senhor, por aquele que vai trazer a palavra, o Senhor Espírito, Pai. O Senhor Espírito Santo, fale por ele, Pai. Aquilo que todos nós precisamos nessa noite. Fortalece o teu servo, Senhor, e ajuda em todas as suas caminhadas, Pai. Juntar ele lá e ajuda ele em todos os momentos. Senhor, está aqui, nós estamos, Senhor, também aqui para ouvir a palavra. Fica com teu servo. Amém. Irmãos, vamos abrir no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 14. Nós temos aqui, eu leria até o versículo 41, todo o discurso de Pedro, logo depois da descida do Espírito Santo. E o texto diz assim: Então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu nesses termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vives pensando ser essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima, nos céus, e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, atendei essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo que entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos iníquos, a qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disso também, a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixareis a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizermos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono. Prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado da morte, nem o seu corpo experimentou a corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, a destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis,
porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus vos fez Senhor e Cristo. Ouvindo ele essas coisas, compungindo-se o coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Que Deus aplique, queridos irmãos, essa palavra, aos nossos corações. Como os irmãos bem sabem, nós estamos pregando sobre o livro de Atos, porque entendemos que o livro de Atos desse tempo pode nos ensinar muito. Uma das motivações que eu acredito que Deus tem colocado no meu coração foi o fato de estarmos passando por esse momento tão difícil, estarmos retomando agora as nossas reuniões presenciais. E a intenção é que nós possamos aprender com essa igreja a sermos essa igreja também nesse tempo, que embora tenha os seus desafios, mas que certamente traz muitos princípios, muitos valores que também podem nos ensinar também a enfrentarmos os desafios da nossa época. E o contexto aqui, irmãos, é justamente o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E nessa ocasião aqui os discípulos estavam obedecendo a Jesus. Jesus passou 40 dias com seus discípulos, ensinando, mostrando que ele havia ressuscitado, capacitando ali seus discípulos. E chega um momento que Jesus é levado aos céus, mas ele diz: eu vou enviar o meu Espírito para que vocês sejam testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Nessa ocasião, os discípulos voltam para Jerusalém, estão ali em torno de 120 pessoas orando, e naquela ocasião também está celebrando-se a festa de Pentecostes. Havia outras pessoas de tantos outros lugares, judeus de todos os lugares, e pessoas de todas as nações, quando na verdade o Espírito Santo ali é derramado. Eles começam a falar em outras línguas, mas as pessoas de fora, de outros lugares, estavam ouvindo eles falarem em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia, mas eles estavam entendendo a sua própria língua materna. E nós entendemos que aqui o milagre do Espírito Santo, o grande milagre, a cantação de Deus aqui é o milagre do entendimento, de levar a mensagem, de proclamar a mensagem a todos os povos, e todos os povos entender a mensagem do Senhor. Mas alguns estavam olhando para aquilo e achando que eles estavam embriagados. É quando nessa ocasião Pedro aqui se levanta juntamente com 11 e faz um discurso aqui, na verdade uma proclamação do Evangelho, mostrando na verdade a centralidade da pregação do Evangelho. E eu gostaria de eu separei 3 pontos que na verdade falam dessa ação do Espírito Santo de Deus sobre a igreja. O que é que o Espírito Santo de Deus promoveu ali na vida daqueles irmãos, na vida de Pedro, aquilo que fez parte da pregação e daquilo que deve fazer parte também da nossa vida, aquilo que o Espírito Santo de Deus, que foi derramado, também faz na vida da igreja, e fez na vida da igreja, e faz na vida da igreja a partir desse texto. E a primeira coisa, irmãos, que eu quero destacar, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, é que o Espírito Santo de Deus capacita a igreja para viver na história na perspectiva de Deus. O Espírito Santo capacita a igreja para que a igreja possa interpretar a história à luz da perspectiva de Deus. Na verdade, o que o Pedro está fazendo aqui na sua pregação, em primeiro lugar, ele está fazendo uma leitura daquele acontecimento, daquele momento da história, o que estava acontecendo em Pentecostes. Estava fazendo essa leitura da perspectiva da ação de Deus na história. O que Pedro está dizendo
Ele está pegando ali o profeta Joel e está dizendo: olha, ninguém está aqui embriagado, mas isso daqui que está acontecendo nada mais é cumprimento de uma promessa de Deus, que Deus havia já falado através do profeta Joel. Então ele traz à tona esse texto, ele mostra que Joel já havia profetizado sobre esse derramamento do Espírito Santo, e ele começa a fazer agora a interpretação da história, da perspectiva da ação de Deus na história. Não só aqui, mas todo esse texto, Pedro vai estar fazendo releituras, né? A gente vai ver mais à frente que ele vai citar aqui alguns salmos, que na verdade se pensava que era para Davi, mas na verdade estava falando do Messias, estava falando de Jesus. E ele começa a fazer os apóstolos, os discípulos, e a gente vai perceber esse desenvolvimento em não só no livro de Atos dos Apóstolos, mas todos os apóstolos, ao escrever alguma carta, um livro, ele sempre vai estar fazendo uma leitura da própria história, na perspectiva da salvação, dessa ação de Deus, dessa intervenção de Deus na história, desse propósito de Deus na história que vai se cumprindo e que Deus vai realizando na nossa história. Irmãos, o que é que isso pode nos ensinar na nossa caminhada nesse tempo e nesse tempo difícil? Em primeiro lugar, eu entendo que isso pode nos trazer muito conforto para nós cristãos. Isso pode trazer muita esperança, isso pode trazer muita fé, muita confiança. Por quê? Porque quando nós começamos a olhar para a história, quando nós começamos a ver os próprios discípulos, o Espírito Santo capacitando os discípulos para interpretar a história a partir de uma ação de Deus, do controle de Deus, então isso nos dá esperança. Isso nos traz esperança, dizer: olha, Deus está cumprindo o seu propósito, Deus está cumprindo as suas promessas, Deus está guiando a história para a salvação do homem, para a concretização da salvação do homem. Isso deve nos trazer esperança, isso nós devemos trazer para a nossa realidade. Por quê? Porque nós vivemos dias difíceis. A Covid é uma situação que tem trazido muita falta de esperança, muito medo, mas nós podemos olhar para a Covid, nós podemos olhar para os acontecimentos da história, né? E dizer que o nosso Deus está cumprindo as suas promessas, que Deus está guiando a sua história para o seu propósito final. E que naquele momento foi apenas um momento em que Deus está cumprindo uma promessa: eu vou derramar o meu Espírito, mas a Bíblia diz que Ele vai voltar agora. Ele enviou o seu Espírito, mas Ele vai voltar agora. O texto no versículo 19 ele fala assim: mostrarei prodígios em cima dos céus e sinais embaixo da terra. No versículo 20 ele diz: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. É interessante que a gente começa a ver alguns acontecimentos, né, na própria natureza, e a gente vê realmente o cumprimento das promessas de Deus, da palavra de Deus, do retorno, né, da volta de Jesus Cristo. Nós cristãos não podemos fechar os olhos para isso, porque de fato isso é uma realidade. Estava olhando, tenho acompanhado as notícias, tenho visto as mudanças que tão rápido, né, têm acontecido no nosso mundo, e que a gente infelizmente vive nesse mundo, nessa realidade, nesse contexto, né, de polaridade política, de violência, de tantas coisas ruins, porque Jesus fala que os últimos dias seriam difíceis. Quando ele fala dos últimos dias, ele está falando desses dias em que ele é levado aos céus e que ele voltará, e a igreja foi estabelecida na terra. Ele está falando desses últimos dias. Mas também a promessa de Deus é que Ele vai mostrar prodígios dos céus, na terra também, ou seja, através da sua igreja, Ele vai manifestar o seu poder, a sua glória. E os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, eles fazem essa leitura. Eles começam a fazer essa leitura, eles começam a olhar para o Antigo Testamento, começam a ver a realização dessas promessas se cumprindo na pessoa de Jesus. E isso, irmãos, deve trazer também um conforto para o nosso coração e a certeza que Deus ele vai concretizar o seu propósito, que Deus ele vai realizar as suas promessas, que Deus está conduzindo a sua história e que Deus vai completar a sua salvação plenamente, né? Como diz o livro de Romanos, a natureza, nós ansiamos, né, por essa
restauração completa, né? Por essa salvação que virá completa. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo, ele capacita a sua igreja para viver nos seus momentos, a história, e muitas vezes viver em momentos difíceis, de muitas dificuldades. Foi assim naquele tempo que eles foram perseguidos, os cristãos foram perseguidos, mas o Espírito Santo capacitou aqueles irmãos para olhar para a história e dizer: olha, Deus está no controle da história, isso deu força para enfrentar as perseguições. E certamente, irmãos, o Espírito Santo também nos capacita para olhar para a nossa história e dizer: Deus está no controle, e isso nos dá capacidade, nos dá força, nos dá poder para enfrentarmos também esse tempo de dificuldade. Então, o Espírito Santo nos capacita a vermos a história como a ação, a direção de Deus, o propósito de Deus na vida da história, nos capacita para vencermos as dificuldades, para enfrentarmos esse tempo difícil. Mas, em segundo lugar, irmãos, o Espírito Santo também aponta para a centralidade da pessoa de Jesus Cristo. É isso que Pedro vai dizer: ele acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. No versículo 33 ele fala assim: esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo, ou seja, fez Senhor e Salvador, fez Senhor e Messias, aquele que vem para salvar. Então, a segunda coisa que o Espírito Santo de Deus promove na igreja, está fazendo através da vida de Pedro, também deve fazer através da nossa vida, é que o Espírito Santo vai apontar para Jesus, vai apontar para a centralidade de Cristo. Todos os textos que Pedro, a gente pode resumir que ele está citando aqui alguns salmos, que na verdade os judeus imaginavam Davi, porque a promessa era que o trono de Davi seria eterno. Mas a promessa é que o trono de Davi seria eterno, porque da descendência viria o Messias. E todos esses textos estão se referindo a Jesus. E Pedro, inspirado agora pelo Espírito Santo, ele faz essa leitura, que essa promessa se cumpre na pessoa de Jesus. O Espírito Santo agora apontando para a centralidade da pessoa de Jesus como aquele único capaz de salvar o homem, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo deve nos conduzir como igreja cada vez mais a apontarmos para a centralidade de Cristo, apontarmos para a salvação de Jesus Cristo. Isso pode ser talvez muito conhecido de nós, mas é bem verdade que na prática, nos tempos que nós vivemos, há uma tendência a apontarmos, a religião a apontar para qualquer coisa menos para Jesus Cristo. Mas o Espírito Santo, irmãos, vai sempre estar apontando para a suficiência de Cristo, vai sempre estar nos lembrando: Jesus é suficiente para nós, porque Ele foi o único capaz, Ele foi o único aceito, o único digno. Não foi encontrado ninguém digno no céu da terra que pudesse abrir o livro, conforme o livro de Apocalipse. E João chorava por conta disso. Mas não chore, João, porque o leão da tribo de Judá foi digno de abrir o livro dos seus 7 selos. O Espírito Santo, irmãos, aponta para a centralidade de Jesus Cristo. E a igreja cheia do Espírito Santo precisa apontar para a centralidade de Jesus Cristo. A igreja cheia do Espírito Santo, ela vai apontar para a suficiência de Jesus Cristo. Nós vemos tendências hoje das pessoas quererem, inclusive, resgatarem, como disse a música de João Alexandre, querendo rasgar o véu, aí querem trazer toda a lei, toda aquela legalização, toda aquela legalidade, da própria lei, esses costumes da lei, como, talvez como uma possibilidade de maior santificação, quando na verdade o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, já estava advertindo aos Gálatas, quando eles, na verdade, ficam querendo retornar aos rituais judaicos, como se Cristo não fosse suficiente para eles. E o apóstolo Paulo adverte: foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Está falando dessa liberdade que Cristo nos trouxe.
dessa graça que Cristo nos trouxe, dessa suficiência que Jesus nos trouxe, e através dele, através do seu perdão, do seu sangue, nós podemos ter livre acesso à presença de Deus, e não precisamos ficar inventando coisas, porque Jesus é suficiente. A pregação de Pedro, aqui onde a conversão de 3.000 pessoas foi uma pregação, ele está enfatizando justamente isso. Jesus, somente Jesus, o Espírito Santo aponta para Jesus, a centralidade da pessoa de Jesus. E nós, como igreja desses últimos dias, igreja que tem o Espírito Santo, precisamos apontar e dizer: Jesus, Deus o fez, Jesus, Senhor e Salvador. E essa é a pregação de Pedro, e essa deve ser a nossa pregação, a nossa proclamação: Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Jesus como Senhor e Salvador da humanidade. Mas o terceiro ponto que eu quero trabalhar aqui, irmãos, é que o Espírito Santo sobre a vida da igreja convence o homem do pecado e promove arrependimento. Versículos 37 ao 41. Ouvindo essas coisas, compungiram-se o coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados. No versículo 40 ele diz, com muitas outras palavras, eu testemunho, eu estava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Irmãos, o Espírito Santo, ele gera arrependimento, ele convence do pecado. E arrependimento é uma palavra fundamental, porque sem arrependimento não se entra no reino dos céus. Sem arrependimento não há salvação, irmãos. E o Espírito Santo, na vida da igreja, ele promove ele convence o homem do pecado. E a palavra arrependimento, irmãos, embora seja uma palavra muito conhecida no nosso meio, mas é uma palavra que que a igreja nos dias atuais precisa valorizar. Porque sem arrependimento não há entrada no reino dos céus. O Espírito Santo gera arrependimento. Estava conversando com um diácono que estava entendido de uma certa igreja, e ele foi pegar e alguém disse para ele: eu pensava que a gente ia sair daqui pulando, dando cambalhota, plantando bananeira. E eu falei para ele: nem sempre, irmãos, o Evangelho ele vai fazer com que a gente saia rindo ou pulando. Muitas vezes o Evangelho vai fazer com que a gente chore. Porque o Evangelho também gera arrependimento. Porque o Evangelho também gera lágrimas. E hoje nós temos um tempo que o Evangelho tem virado apenas uma razão para a satisfação das pessoas. As satisfações pessoais das pessoas. Muitas vezes o culto ele não está centrado na pessoa de Deus, na pessoa de Cristo. É aquilo que Deus pode fazer por mim. Mas eu quero dizer, irmãos, a mensagem que vem do Espírito Santo, a mensagem que Pedro pregou naquela ocasião, fala sobre uma mensagem de arrependimento, e é um tema que não pode faltar nas nossas vidas como cristãos. Porque é isso que o Espírito Santo ele faz. Ele tira o homem de um caminho de perdição. Ele coloca, ele gera arrependimento para que o homem se volte para Deus. E um dia Deus nos fala que a disciplina, irmãos, ela pode trazer um tipo de sofrimento, de choro, mas ela é benéfica para a nossa vida. E o arrependimento, irmãos, é a porta de entrada no reino dos céus. Por isso que a mensagem de Pedro é arrepender-vos cada um e você seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Sem arrependimento não há remissão dos pecados. E Pedro exorta aquelas pessoas: salvai-vos dessa geração perversa. Essa mensagem é bem atual, irmãos. É mensagem de Deus, é mensagem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos leva ao arrependimento. E nós precisamos viver esse arrependimento. Essa foi
sobre uma mensagem. Uma mensagem aparentemente muito simples. Mas, nessa ocasião, 3.000 pessoas se converteram. E eu vejo aqui uma verdadeira motivação. Muitas vezes a nossa preocupação em converter as pessoas talvez seja por uma razão de vaidade, e isso envaidece o nosso coração o fato de ter muita gente na igreja. Mas eu vejo que a verdadeira motivação é as pessoas serem levadas ao arrependimento. É as pessoas conhecerem a Cristo, é as pessoas conhecerem a verdade. Às vezes a nossa motivação é: eu estou triste porque a nossa igreja não está crescendo, porque isso pode gerar uma certa vaidade. E não que exista alguma coisa de errado com isso, irmãos, me entendam bem. Mas eu estou falando muitas vezes da motivação. A motivação é a igreja crescer para que eu possa dar algum tipo de satisfação, ou ter algum tipo de satisfação com isso. Mas a motivação aqui é levar as pessoas ao arrependimento. E quando a motivação é certa, a pregação é certa. A pregação é certa, a motivação é certa. Porque a motivação é levar as pessoas a Jesus, é levar as pessoas ao arrependimento. E a minha oração, irmãos, a nossa oração deve ser essa: que a nossa igreja ela seja conduzida pelo Espírito Santo de tal forma que nós possamos viver esse tempo, essa história, esse tempo difícil, sob o poder do Espírito Santo, fazendo uma leitura desta época, a partir da ação de Deus, dizendo para nós mesmos e confortando uns aos outros, dizendo que Deus está no controle da história, apesar de toda a dificuldade. Isso nos fortalece, vai nos fortalecer para vivermos esse tempo. Mas em segundo lugar, irmãos, precisamos também, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, reforçarmos e apontarmos a centralidade da pessoa de Cristo e declararmos: Jesus é suficiente para salvar a sua vida. Jesus é tudo que nós precisamos, é tudo que essa geração precisa. Jesus é tudo que a nossa casa precisa. Jesus é tudo que os nossos filhos precisam. Precisamos, pelo Espírito Santo, afirmar a centralidade de Jesus Cristo, porque Deus o fez Senhor e Salvador. Mas também nesse é um tempo, irmãos, que precisamos nos arrepender dos pecados, precisamos pregar a remissão, arrependimento dos pecados, porque sem arrependimento não há entrada no reino dos céus. E a gente não engana ninguém, porque tem muita gente que está simpatizando com o Evangelho, mas está vivendo da mesma maneira, porque talvez aprendeu que eles podem continuar da mesma maneira. E é por isso que muitas vezes, irmãos, nós temos encontrado, visto na televisão, pessoas que estão fazendo falcatrua na política, roubando, e depois estão até orando. Estão se dizendo evangélicos, sabe por quê? Porque as pessoas estão dizendo, estão ouvindo que eles podem entrar na igreja, eles podem ser aceitos por Deus e continuar da mesma maneira. Mas não, irmãos, o evangelho genuíno, o evangelho do Espírito Santo, é o evangelho do arrependimento, é o evangelho de mudança de vida, é o evangelho da santidade. É o evangelho da metanoia, da mudança de mente, da mudança de direção. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que furtava não furta mais, aquele que se prostituía não se prostitui mais. Porque o Senhor nos chama para sermos um povo distinto, irmãos. Que Deus nos ajude, irmãos, a vivermos dessa maneira. Que Deus nos ajude a vivermos sob o poder e a ação do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a pregarmos o Evangelho genuíno da centralidade da pessoa de Jesus Cristo. A pregarmos um Deus que governa a história. A pregarmos uma mensagem do arrependimento, da volta para Deus, da mudança de vida. A transformação que o Evangelho pode fazer na vida de todos nós, na vida dessa humanidade. Salvar-nos dessa geração perversa.
Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, irmãos. Vamos baixar as nossas frontes, nos preparar para esse momento da ceia do Senhor. Senhor nosso Deus, graças te damos. Damos graças por Jesus, damos graças pelo Espírito Santo. Te damos graças, ó Deus, pelo teu grande amor para conosco. E a ceia, ó Deus, nos faz lembrar isso, nos faz lembrar do teu Filho, nos faz lembrar do sacrifício de Jesus, nos faz lembrar também da perfeição, da vitória de Jesus, nos faz lembrar da esperança bendita que nós temos. E a nossa oração, ó Deus, é para que através dessa ceia, Senhor, através desse alimento, que não é apenas um alimento físico, mas um alimento espiritual, o teu povo seja fortalecido, Senhor, nesse tempo. E nesse tempo nós possamos nos lembrar que o Senhor está no controle da história. Nesse tempo nós possamos nos lembrar que Jesus venceu e nós somos mais do que vencedores também em Cristo Jesus. E nesse tempo nós podemos nos lembrar que tudo aquilo que Jesus conquistou, nós herdamos com Deus, herdamos com Jesus Cristo, porque isso nos é imputado através do teu Santo Espírito que habita dentro de nós, que é o penhor da nossa herança até o resgate de Cristo Jesus. E nós te agradecemos por esse momento, Pai, e oramos para que cada fiel nessa noite, Senhor, cada irmão que está acompanhando, ó Deus, essa ceia, ó Deus, na sua casa, através desse vídeo, Senhor, também possa ser alimentado e fortalecido e abençoado, renovado, Deus, para a glória do teu santo nome, Pai. Te agradecemos pela vitória de Cristo, te agradecemos, ó Deus, pela nossa vitória em Cristo Jesus. Amém. E na noite em que Jesus ele foi traído, ele tomou o pão, partiu, dando graças, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que comeis o pão, fazei isto em memória de mim. Após haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, porque todas as vezes que bebeis desse cálice, bebei em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis o pão e bebeis o cálice, anunciai a minha morte, até que eu venha, disse o Senhor Jesus. Quero convidar o presbítero Paulo, quero convidar o presbítero Marcos, vamos auxiliar aqui, auxiliar na distribuição dos alimentos. Venha o teu reino.
não nos deixes cair em provações severas, mas livrai-nos do mal. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. Venha o teu reino, faça a tua vontade, seja assim na terra como no céu. O reino, o poder e a glória são teus para sempre. O teu reino, o poder e a glória são teus para sempre. Vamos colocar de pé, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por esse momento, obrigado pela tua igreja. Continue abençoando os nossos irmãos, continue fortalecendo, continue curando, Senhor. Continue, Senhor, fazendo, ó Deus, a tua igreja, ó Deus, uma igreja poderosa, cheia do teu Santo Espírito, que proclame a tua palavra, uma mensagem onde Jesus seja o centro, a mensagem de arrependimento, mas a mensagem de vida, a mensagem que transforma, Senhor. Que nós possamos viver essa realidade, Senhor, nesse tempo também, que traz tantos desafios, mas que estamos certos que aquele Jesus que o Senhor fez, Senhor e Salvador, é o Senhor também que nos fortalece e nos dá a vitória também. Obrigado pela promessa da tua palavra em Romanos capítulo 8, que diz que nada vai nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, obrigado por esse tempo de edificação, de investimento da tua graça em nossas vidas. Agora nos leve em paz. E que também o Senhor nos dê uma semana na tua presença, que o Senhor nos livre de todo o mal. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes no conhecimento de Deus, do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, e que o consolo do Divino Espírito Santo repouse sobre todos vós agora e para sempre. Deus abençoe, irmãos, fiquem na paz de Jesus Cristo.